Eu disse para ela, não vou, porque as coisas não funcionam assim. Como é que Deus vai falar com a esposa e não fala com o esposo? Deus respeita a hierarquia, não é assim? Deus pode falar com um membro da igreja, mas ele precisa falar com o pastor da igreja. Eu falei, não funciona desse jeito. E ela falou, vamos morar lá. Eu estava pastoreando Japeri. E eu disse, não vou ficar aqui, construir a minha casa. Como é que eu vou morar de aluguel em Mangaratiba? Absolutamente. E eu me lembro que ela saiu para resolver umas coisas, eu fiquei em casa. Eu falei para Deus, o Senhor sabe como é que eu sou, né? Eu não faço nada se o Senhor não falar. Então o Senhor precisa falar comigo. E naquele dia eu em casa, eu abri na palavra do Senhor, eu abri de uma maneira que eu não te oriento a abrir, eu simplesmente abri a Bíblia e coloquei o dedo. E quando eu coloquei o dedo, estava escrito, sai da cidade e vai para um lugar que eu vou te mostrar e você vai ser uma bênção. Exatamente assim. Saia da cidade, vai para um lugar que eu... Exatamente assim. E no final do texto estava dizendo, e das tuas finanças cuido eu. Quando ela voltou, eu falei, arruma tudo, porque Deus falou comigo, nós vamos morar em Mangaratiba. Vivemos morar aqui e durante um ano Deus não fez absolutamente nada comigo. E aquilo me agoniou muito, porque eu sou 220 e nada acontecia. Eu me lembro de um dia eu morava no Apar e eu saí do Apar andando até a Praia do Saco, dizendo para Deus, o Senhor tem que falar comigo hoje. E eu falei, eu vou entrar na primeira igreja que eu ver, para o Senhor falar comigo. Eu entrei numa igreja e Deus não falou absolutamente nada. Porque Deus já tinha falado. E um ano sem nada acontecer. Até que a gente abriu a nossa primeira igreja lá na Toca da Velha. E nós ficamos na Toca da Velha. Eu pastoreando duas igrejas, Japeri e na Toca da Velha, dividindo a família. Um que toca ia ficar aqui, o outro ia para lá, durante alguns meses. Nós ficamos assim. Nós tivemos ali uma experiência a qual jamais tivemos em toda a nossa vida de ministério. Naquele dia, nós abrimos uma igreja, pagávamos o aluguel com o nosso dinheiro, minha esposa pagava o aluguel. Não tivemos um membro naquela igreja. Não tivemos um membro na igreja. Durante uma semana, pastor, 2 meses, pastor? Não, um ano. Durante um ano eu ficava na portaria. Meus filhos tocavam, minha esposa sentava lá. Durante um ano, Deus não permitiu que entrasse ninguém. Só para ver o que estava no nosso coração. Porque algumas vezes o que nos sustenta não é o que a gente vê, é a convicção daquilo que Deus falou. Tem uma hora na nossa vida que apenas uma palavra que Deus dá, Deus não é aquele que fica falando toda hora, eu disse, eu vou fazer. Não, ele disse uma vez e pronto. O sustento da nossa vida é estabelecido com aquilo que ele falou a primeira vez, ele precisa falar de novo. Durante um ano, o que me sustentou naquele lugar foi a certeza de que o Deus que me tirou de lá de Nova Iguaçu ia prover de alguma maneira. Um ano, todas as igrejas que a gente foi pastor, era 3 meses daqui a igreja enchia, a gente ia para outro lugar, o nosso superintendente enviava, a igreja lotava, ia para outro lugar, tudo que a gente fazia enchia. Agora a gente vem para Mangaratiba, durante um ano, não entrou, não tivemos um membro, um ano. Pregava para os meus filhos, pregava para minha esposa. Naquele dia, naquele um ano, Deus me ensinou a ser um adorador. Adorar a Deus não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. E é difícil demais isso. Você não tem ideia de adorar a Deus que Ele é, pelo que Ele é. Você não tem noção.
Se você não costuma fazer isso, se você é movido pelo que você tem, por coisas que não aconteceram, você não tem ideia do que é adorar a Deus. Quando você decide adorar a Deus por que Ele é, Ele fazendo ou não fazendo, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Um ano, nada disso. E a gente então resolveu agora abrir uma igreja. Vamos sair daqui, vamos para a Praia do Saco, vamos abrir uma igreja lá. Nesse intervalo, o nosso distrito vira 2 distritos. Era um distrito que tinha muitas igrejas, agora precisou dividir em 2 distritos. Nesse intervalo, nossos pastores nos orientaram a não abrir a igreja enquanto estava nesse trâmite. E nisso a gente decidiu, então, vamos esperar para abrir a outra igreja, uma garantia, e vamos esperar, e nisso fomos convidados para ser pastor de jovem por uma igreja. Os irmãos da congregacional estão aqui e nos conheceram lá. Quando chegamos lá, nós fomos fazer uma célula de jovens. Na primeira semana foi 25 jovens, na segunda 35, 40 jovens, 50 jovens, 60 jovens, 70 jovens, 80 jovens, 90 jovens, 120 pessoas. Como é que é isso? Como é isso? Como é isso? Sabe, não sei te explicar. Mas tínhamos toda segunda-feira mais de 100 jovens a gente passou. Durante um ano, fazendo célula de jovem toda segunda, e o último célula de jovem foi na praia. Célula de jovem, quando eu estava vindo da minha casa, no meio do caminho, Deus falou comigo: acabou. Você precisa voltar a ser pastor de igreja. Eu falei, mas está tão confortável aqui. Você precisa ser pastor de igreja. E eu chorei, parei o carro e chorei. Engoli o choro, porque Deus é assim. Engole o choro e vai. Voltei para o jovem e disse: hoje é o último dia. A gente chorou junto com os jovens. E agora eu falo: e agora, Jesus? O Senhor falou que eu vou voltar a pastorear. E agora? E eu passo, quando chego em frente à casa de igreja, eu parei, olhei para casa, tinha uma placa, aluga-se. Eu falei para Deus no carro: se o Senhor quer que eu volte a pastorear, então aqui vai ser a igreja. Parei, peguei o telefone, liguei para a mulher, dona da casa, e disse: alô senhora, eu quero alugar a sua casa porque aí vai ser uma igreja. Ela falou: pois não, é R$1.700. Eu falei assim: eu só tenho 1.000. Ela: o senhor está doido, tem uma fila de gente aqui. Eu falei: não, é R$1.000. Se Deus quer que seja igreja, vai ter que ser R$1.000. R$1.700 e não dá para conversar mais. Então amanhã eu ligo para a senhora. No outro dia eu liguei de novo: senhora, é o pastor, eu quero alugar a sua casa por R$1.000, que vai ser a igreja. Ela: o senhor está doido, já tem até uma família que vai vir aí para alugar. Eu falei: vai alugar. Já tem fila, já tem uma família, já está tudo certo. Eu falei: senhora, vamos poupar a discussão que aluga por R$1.000. 1.700, o senhor é doido. Quando eu ligava a terceira vez, ela dizia assim: e já é o pastor doido? Eu falei: senhora, Deus disse para mim que aqui vai ser a igreja, é R$1.000 aluguel. Já tem uma pessoa certa para ir hoje. No outro dia eu liguei 4, 5 vezes, ligando todos os dias. Por último ela dizia assim: o senhor não pode pagar mais um pouquinho, não? Eu falei: não senhora, é R$1.000. Se Deus quiser que isso, se Deus está querendo que eu volte a pastorear e aí dessa igreja, é R$1.000. Olha, eu não tinha nem R$1. E ela fecha o contrato por R$1.000. A gente começa a pintar a casa, pintar tudo. Não tinha membro ainda, não tinha ninguém. Algumas pessoas criaram raízes, falaram para mim: pastor, onde o senhor foi, eu vou atrás. E eu falei: ah, Jesus, o senhor é meu pastor, então eu vou atrás do senhor. E algumas pessoas foram comigo. E quando chegou lá para alugar, eu fui até um superintendente: pastor, vou abrir uma igreja na Mangaratiba.
Queria que o Senhor fosse abençoado, porque eu só preciso da bênção, eu não preciso de dinheiro. Eu preciso que os meus pastores abençoem tudo que eu faço. E ele parou o carro em frente à casa, olhou, entrou e falou: como você vai pagar isso aí? Eu falei: já está tudo certo, já combinei com a minha esposa, ela vai pagar o aluguel e eu vou pagar o aluguel com o meu salário, que era pouquinho. Vou pagar o meu aluguel e ela vai arcar com a despesa da casa. Já está tudo certo. Isso é, eu te chamei para o Senhor abençoar, não para pedir dinheiro. Ele reunia a gente na sala e dá a mão para orar, e ele diz assim: eu vou pagar a metade do aluguel dessa igreja durante um ano. Nós vamos ajudar tudo que você precisar. E a gente começou culto, e almas chegando, e vida chegando, e agora vem a pandemia. A pandemia, a gente, dentro da nossa casa, culto online durante 6 meses. Culto online, 6 meses. E o povo sendo fiel ao Senhor. E a gente pagando durante 6 meses R$1.000 de aluguel. Porque a gente prega a palavra. A gente não prega para o povo que o povo tem que dizimar porque temos que pagar a luz, temos que pagar a internet. A gente prega para o povo que o povo tem que ser fiel por causa da palavra. Culto online, o povo fiel ao Senhor, e pagando durante 6 meses, pagando o aluguel da igreja. Quando nós saímos de lá, que a pandemia acabou, a gente vem para cá no aluguel de R$3.000. Fé. E até hoje o Senhor tem nos sustentado. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor tem nos sustentado. Deixe-me dizer uma coisa para você, que é membro dessa igreja. Eu disse aqui algumas vezes, vou dizer de novo. Você é fruto de nossa oração. Porque quando não tinha ninguém na igreja, a gente dobrava o nosso joelho e dizia: Senhor, envia pessoas. Envia ministros de louvor, envia pessoas para cuidar das crianças, que a gente fazia tudo. Minha filha cuidava das crianças, minha esposa cuidava das crianças, meu filho ficava na portaria quando eu estava pregando, quando eles louvavam eu ia para a portaria, era só a gente orava: Senhor, envie trabalhadores. Todos os líderes dessa igreja é fruto de oração. Você está no lugar onde Deus te colocou. Portanto, irmãos, não há nada em mim, não há nada na nossa família que mereça tudo que Deus tem feito. Portanto, a honra, a glória, o louvor e a adoração pertencem a Deus. Ao Senhor toda a glória. Eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor. Ao Senhor toda a glória. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Êxodo. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar nessa noite sobre fé. Êxodo capítulo de número 3. Êxodo 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 6. Diz assim: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores.
porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrar da mão dos egípcios e para fazer ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora este o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o nome que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, nessa noite, só possa falar aos nossos corações conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Aleluia e graças a Deus. Você pode se sentar, dando aí um glória a Deus. Pois bem, Moisés, ele ficou 40 anos como o príncipe do Egito, agora no deserto, e agora Deus aparece para Moisés numa sarça, e agora Deus tem uma conversa com Moisés. A conversa que Deus tem com Moisés era de colocar dentro de Moisés algo que era de Deus. A conversa era: o meu povo está cativo no Egito, e eu ouço o clamor do meu povo, e eu vou te enviar para levar esse povo a uma terra que mana leite e mel. Moisés dá algumas desculpas, e Deus insiste em dizer para Moisés que não havia outra pessoa para enviar, e que Moisés seria o responsável para isso. Essa conversa que Deus tem com Moisés é uma conversa que Deus começa a plantar dentro do coração de Moisés fé. Porque eu e você precisamos entender que eu tenho pregado aqui na igreja sobre esse será o ano da colheita. E que vai colher o povo que plantar, porque nenhuma colheita acontece sem que haja uma plantação, sem que haja semente jogada na terra. Mas eu chego aqui num domingo enfesado, porque Deus falou comigo ao meu coração que será o ano da colheita, e nós vamos colher, vamos fazer no final do ano a festa da colheita. Mas a minha mensagem tem sido: precisamos plantar. Eu estou aqui desafiando o povo a plantar. Plante, lance a semente. Mas a grande verdade é que nem todo mundo tem obrigação de crer nessa palavra. Mas o meu papel como pastor, como pregador nesse lugar, é gerar dentro de cada um de vocês fé o suficiente para plantar qualquer coisa na certeza de que vai colher. Entende?
Eu estou pregando uma mensagem aqui hoje, mas talvez saia a pessoa aqui dizendo assim, que mensagem legal, que mensagem muito bacana, mas sairá outro tipo de pessoa aqui dizendo, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso na minha vida. Isto é, plantar fé dentro das pessoas é diferente. Nessa conversa que Deus tem com Moisés, Moisés tenta driblar Deus, mas daqui a pouco gera dentro de Moisés fé o suficiente para dizer, existe uma terra que mana leite e mel e eu vou para lá. Entende a diferença? Você pode sair nessa noite, você pode até chorar nessa noite, derramar algumas lágrimas aqui nessa noite, mas eu estou falando de gerar dentro de você fé, porque quando gera fé dentro da gente, a gente respira o sonho, a gente respira os projetos da nossa vida. Todo lugar que a gente vai, a gente fala para as pessoas assim, olha, Deus vai fazer coisas grandes, eu tenho um sonho, e o sonho vai acontecer isso, isso, isso. Quando gera dentro de nós fé para o alvo, para o sonho, a gente respira dia a dia isso. Mas tem gente que vai chorar nessa noite. Que palavra abençoada. Mas não vai gerar dentro dela fé. Mas gerou dentro de Moisés, e Moisés chega naquele lugar, chega no Egito, reúne o povo e diz assim, Deus mandou dizer que Ele vai tirar o povo da escravidão e vai levar o povo a uma terra que mana leite e mel. Moisés agora prega aquilo que ele estava vivendo, não uma mensagem que Deus mandou pregar. É diferente, muito diferente isso. Moisés não estava simplesmente dizendo algo que Deus mandou dizer que vai levar. Não, Moisés estava dizendo e afirmando, Deus vai nos tirar desse lugar e vai nos levar para uma terra que mana leite e mel. Convicção. Fé. É isso. Fé não é alguém me disse. Fé é alguém me disse. Mas eu também estou dizendo. Eu irei para uma terra que mana leite e mel. Moisés agora prega para o povo, disse para o povo. E agora a pergunta é, por que é que só 2 pessoas herdaram a terra que mana leite e mel? Por quê? Por que quase 3 milhões de pessoas saem do Egito e chegam até a terra que mana leite e mel e só 2 pessoas entram lá? Porque a primeira coisa aconteceu. Todos saíram. A palavra fé significa no hebraico emuná. E da sua raiz tem uma palavra chamando imen, que significa exercício. Fé no hebraico tem característica como amor. Uma das raízes de emuná significa quem tem fé se movimenta. Quem tem fé não fica parado. Quem tem fé se movimenta e diz, se Deus disse que tem uma terra, eu vou lá e vou conquistar. Característica de fé. Quem tem fé não fica parado esperando cair do céu. Deus proverá. Não. Quem tem fé se movimenta. Naquele dia, quando Moisés pregou, 3 milhões de pessoas se movimentaram para caminhar na terra. Mas a pergunta é, por que só 2 pessoas entraram? É simples. Porque tem gente que vive o sonho dos outros. Porque tem gente que se movimenta somente pela palavra. Vamos lá, galera! Vamos lá, todo mundo! Todo mundo está indo, eu vou também! Quem se movimenta pela palavra dos outros não consegue passar pelo processo da fé. Porque toda fé tem um processo.
Ao longo dos anos você vai descobrir, eu como pastor, a gente vai descobrir que tem pessoas que estão indo pelaquilo que eu estou dizendo. Tem pessoas que se movimentam pelaquilo que eu estou falando. Não é isso. Você precisa se movimentar pela fé gerada dentro de você. Você precisa sair do teu lugar rumo aos sonhos, aos seus planos, mas pela uma fé que foi gerada dentro de você, porque vai acontecer o processo. E se você sai porque alguém falou, você não vai passar pelo processo. Agora aquele povo todo sai do Egito, mas sai porque Moisés falou, vamos embora. Mas sai porque Moisés falou, tem uma terra que emana leite e mel. E alguém deve ter pensado assim, se vai todo mundo, eu vou ficar aqui no Egito sozinho? Não, eu vou também. Até porque algumas pessoas saíram, alguns egípcios também foram, porque eram casados com algumas judeias. Minha mulher está indo, eu vou também. Meu amigo está indo, eu vou também. Mas no meio do caminho existe um processo. Processo de quem tem fé é diferente. Processo de quem tem fé vai passar por obstáculos, vai passar por luta, vai passar pelo deserto, vai. Mas não vai ficar no deserto. Porque já conversou com gente que gera fé dentro dele? Já conversou? Rapaz, o negócio está difícil. Que está difícil nada. Deus vai abrir a porta para mim. Está difícil nada. O Deus que eu sirvo, uma hora dessa, Ele vai se levantar ao meu favor. Gente que gera fé dentro dele é desse jeito. Mas está difícil. Você vai botar o teu currículo por aí, as portas estão fechadas, o Brasil está em crise nada, está em crise para todo mundo, mas o Deus que eu sirvo, Ele é fiel. Ele vai entrar na minha casa, vai curar meu filho, Ele vai transformar o meu casamento, Ele vai transformar a vida. Isso é gente que gerou fé dentro dela. Já conversou com gente que não tem fé? Você não precisa nem dizer que está difícil. Ela, como está? Tudo bem? Está difícil, pastor. As coisas estão difíceis demais. Tudo é difícil. Tudo está complicado. Não tem dinheiro. E o presidente. E a culpa é do presidente. E a culpa é do prefeito. E a culpa é dos vereadores, do governador. Ei! Nós dependemos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É de Deus que nós dependemos. Você quem tem fé. Êxodo 16, versículo 2. Êxodo 16, versículo 2, no meio do caminho. Aqui, E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Sabe o que é isso? Gente que não sai, que se movimenta sem fé, reclama com quem quis ajudar. Já tentou ajudar alguém? E no meio do caminho não deu certo para ela, ela reclamou contigo? Porque você não conseguiu gerar fé nela. É assim. A culpa é do Moisés. A culpa é de Arão. Eles são culpados. Tem muita gente que, se você quer arrumar um problema, ajude ele. Tem muita gente que, se você for ajudar, você vai arrumar um problema. Porque tem gente que não tem visão, tem gente que não tem fé, e você fica, mas você vai conseguir, mas vai. E ele diz, tá bom, então vamos lá. Aí vai, no tranco. Chega lá, todos os sonhos têm obstáculo, tem luta, e ele vai passar pela primeira luta e vai dizer que o culpado é você. A culpa é tua. Aí no versículo 3, o que o povo começou a dizer?
E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido na mão do Senhor na terra do Egito. Olha como é que eles falam. Era melhor ter ficado lá. Para que me tirou de lá? Tem gente que é escrava e se contenta com arroz e feijãozinho. Ó, vida de escravidão. Não tira gente de lá, senão você vai ter problema. É escravo, vive na mesmice, mas não quer sair da mesmice, porque isso não é fé. Fé se movimenta quem tem fé. Eu não sei como é que vai ser esse negócio, não. Sabe? Sair da zona de conforto. Você precisa aprender que quem tem fé se movimenta. E um dos movimentos que você precisa fazer é: saia da zona de conforto. Porque sair da zona de conforto dá medo. Eu tenho minha casa, está fechada lá, uma casa muito grande. E eu pago aluguel aqui. Sair da zona de conforto ninguém quer. Porque é sair na escuridão. É sair sem saber como vai ser. É sair sem saber como é que tu vai sustentar, como é que tu vai pagar as contas. Isso é gente que não tem fé. Porque quem tem fé é diferente. Quem tem fé faz como Abraão: sai do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Isso é, primeiro sai e depois eu te mostro. Primeiro sai e depois eu vou te mostrar. É uma outra história. Primeiro se movimenta. Aí depois eu te mostro, porque isso é fé. Tem muita gente que anda com a gente, que está vivendo a nossa fé. Tem muita gente que anda com a gente e vive a nossa fé, os nossos sonhos. Porque gente que tem fé inflama. Já viu? Gente que tem fé inflama. Deus vai fazer, cara. Ei, Deus está fazendo. Deus é sobrenatural, Ele faz milagre. Ele não é o Deus da Bíblia, Ele é o Deus de hoje. Ele não é só o Deus da Bíblia. Ele cura, Ele faz milagre. Ele ainda abre o mar vermelho. A gente inflama a gente que tem fé assim. Mas sabe, ó, a gente vai arrumar um problema com gente que não tem fé. Porque quando não der certo, vai botar a culpa em quem tem fé. Porque a minha fé é para mim e não para o outro. Eu tenho fé para a minha vida. Deus vai sim realizar os meus sonhos. Deus vai sim realizar os meus planos. Eu estou caminhando rumo aos sonhos. Eu estou caminhando rumo a uma terra que manda leite e mel. Se vai acontecer contigo, eu não sei, mas comigo vai. De verdade que o Deus que realiza sonhos é o mesmo Deus. Não há um Deus para o pastor João que é um, para a irmã Cláudia que é outro. Não, é o mesmo Deus. A questão aqui é a fé. A diferença está na fé de cada um de vocês. Eu prefiro voltar, comer daquela carne, daquela sopa, daquele negócio lá. Era melhor lá. Não importa se é escravo, mas era melhor lá. Deus tem coisas grandes. Deus tem coisas grandiosas para fazer na sua vida, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ainda não penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas grandes. Continuar na zona de conforto é dizer para Deus: o Senhor só faz isso. Continuar na vida que algumas pessoas estão levando é dizer: Deus não tem poder. Ei, tudo que os meus olhos podem alcançar, Ele criou com o poder da sua palavra.
gente lê o livro de Salmos, há 100 milhões de raios que caem na terra por segundo. 100 milhões de raios que caem na terra por segundo, e a maioria cai no mar. O livro de Salmos diz que os raios se apresentam ao Senhor para Ele determinar onde vai cair. A Bíblia diz que as baleias louvam ao Senhor. Os pássaros louvam ao Senhor. Todo ser que respira louva ao Senhor. Ele tem todo o poder, dono de todas as coisas. E eu sou filho dele. Quando eu tive um encontro com Jesus, eu deixei de ser só criatura para ser filho. E se sou filho, eu sou herdeiro. Mas você colocar isso na cabeça das pessoas, você vai arrumar um problema. Porque isso é conversa de quem tem fé. Quantos têm fé aqui nessa noite? Caramba, fica enchendo a minha paciência para eu ter isso, ter aquilo. Ai, não aguento mais fulano. Alguns de vocês já devem ter falado a seguinte questão: é melhor a gente parar de falar que vamos ajudar fulano, senão a gente vai arrumar um problema. Assim. Êxodo 16, 13. Eles voltaram, desejaram voltar. Em Números, capítulo de número 13. Números 13. Estou terminando. O primeiro versículo diz: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiam a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Versículo 25. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Isto é, chegaram perto da terra. Moisés manda 12 espias. Vai espiar a terra e ver como ela é. A terra que o Senhor havia prometido lá atrás, que gerou em Moisés fé. Envia 12 espias e eles voltam agora com a notícia. E caminharam, enviaram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícia a eles, e toda a congregação mostraram-lhe o fruto da terra. Quando você vê no versículo anterior, eles trouxeram um cacho de uva da terra, 2 homens tiveram que trazer no braço. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o seu fruto. E mostraram o cacho de uva. O povo, porém, que habita nessa terra, e começou os que não têm fé. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto do mar, pela margem do Jordão. Aí, aquilo é gente que não tem fé, que espiaram a terra e olharam e deram mais atenção. Escute só, eles falaram: e trouxemos o cacho de uva, mas aí começaram a dar atenção para os gigantes, para os guerreiros que haviam naquela cidade, que eles iam ter que enfrentar. 10 homens vieram trazer a notícia. Agora os 2 homens. Então
Ó, gente que tem fé, como é que é? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. A diferença? Todo mundo saiu? Todo mundo saiu. Mas aqui tem dois tipos de pessoa que avistaram a terra. Aqueles que saíram por causa da visão do outro. Saíram por causa da palavra do outro. Mas tinha duas pessoas que Deus gerou dentro do seu coração fé, a qual não deu confiança. Escute, quanto mais confiança você dá para as lutas que você tem enfrentado, mais elas vão se fortalecer contra você. Gigante a gente não tem que dar confiança. Luta a gente não tem que dar confiança, porque quanto mais a gente dá confiança, mais forte ela vai ficar. Caleb faz calar o povo. Não é assim não. A terra tem gigante sim, mas nós vamos prevalecer contra ela. Nós seremos vencedores contra ela. Sabe o que é isso? Gente que gerou dentro dela fé. Não importa as lutas que você vai enfrentar, a palavra que você vai dar. E outra coisa, tem que mandar calar esse povo. Então Caleb fez calar o povo. Não gosto de gente perto de mim que tem murmuração todo dia. A palavra que é: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sonhe os teus sonhos. Sonhe os teus sonhos. Não deixa ninguém sonhar os teus sonhos. Não deixa ninguém implantar dentro de você os sonhos deles. Viva o teu sonho. Deus tem um sonho para a tua vida. Deus tem algo sobrenatural para a tua vida. Você vai ter obstáculos, sim, mas o Deus que te prometeu, Ele vai te levar a uma terra que emana leite e mel, sim, queira o diabo ou não. Viva os nossos sonhos. Permita gerar dentro de você aquilo que Deus vai colocar e não aquilo que pessoas vão colocar. Cada um dos que estão aqui nessa noite, Deus tem coisas grandes. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida. Me lembro quando eu morava, minha esposa, ela é técnica de enfermagem. Um dia eu estava na sala lá em Nova Iguaçu e ela disse para mim: Deus falou para mim, confirmou no meu coração, e eu vou ser técnica de enfermagem. Aí ela disse para mim: você pode me ajudar a pagar o curso? Eu falei: não vou. Deus falou comigo: você pode me ajudar? Não combina. Não. Deus vai prover para você. Não é assim? Minha esposa: Deus falou comigo, você pode me ajudar a pagar o curso? Eu falei: não vou não. Você vai pagar sozinho. Irmã, ela fez costura, ela fez isso, ela costurou para fora, e eu só olhando. E teve uma hora que atrasou 2 meses, eu fui lá e Deus me usou. Mas é a fé dela. Precisou gerar, e hoje ela está se formando, fazendo faculdade, e é a fé dela. A gente precisa ser gerador de fé nas pessoas. O que nós não podemos é sonhar os sonhos dos outros. Eu preciso que Deus, pensa num Deus que está à disposição para gerar dentro de você algo sobrenatural. É o Deus pelo qual viemos aqui nessa noite. Vamos terminar em Deuteronômio. Estou terminando. Capítulo 8.
Deuteronômio capítulo 8, a partir do 1º versículo. Quero terminar com essa palavra. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás, preste atenção, te lembrarás de todo o caminho, processo, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só do pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, e nem se inchou os teus pés nesses 40 anos. Sabes, pois, no teu coração que, como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te põe numa terra boa, terra de ribeiro de água, de fontes, de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vides, de figueiras, de romeira, terra de oliveira, de azeite, mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores fartos, louvará o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não esqueça do Senhor teu Deus, deixando de guardar os mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, se estiveres aumentado os seus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Sabe o que ele está dizendo, Moisés? Moisés, no último livro do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, ele está trazendo à memória toda a passagem pelo deserto. Moisés morre no último capítulo. Moisés, Deus leva ele. Moisés agora senta e traz a memória do povo. Moisés está dizendo aqui: Deus te humilhou. Deus não te deu água quando você queria ter água. Deus não te deu comida quando você queria ter comida. Ele permitiu que tu passasse por tudo que você passou. Deus é ruim? Sabe o que é isso? É quando você chega no final da jornada, tu realiza sonhos, tu vai entender que o sonho não é nada. O bom foi o processo até o sonho. Sabe por quê? Porque hoje você é mais forte do que antes. Você hoje é melhor do que antes. Porque Deus te aperfeiçoou no longo do caminho. Quando tu realizar os sonhos, tu vai, diante dos sonhos, tu vai dizer: não é lá essas coisas. E quando você olhar para trás, você vai dizer: bom mesmo foi o processo.
Porque lá eu chorei, Ele estava lá enxugando minhas lágrimas. Lá eu sorri, Ele estava lá. Lá eu sofri, Ele estava lá. Lá não tinha ninguém, mas Ele estava lá. Lá eu tropecei, eu caí, mas Ele me levantou. Lá não tinha água, mas Ele tocou na rocha e caiu e saiu água da rocha. Lá não tinha comida, mas quando eu olhei para o céu, desceu comida do céu. O processo é melhor do que realizar os sonhos. Quando eu olho para o processo de tudo que eu passei, hoje eu sou mais forte. Tem gente aqui que é mais forte que antes. Quantos fortalecidos do Senhor vieram nessa noite adorar a Deus? Levante suas mãos e diga: eu te louvo. O deserto não me parou. Eu não morri no deserto, eu não reclamei no deserto, eu não murmurei no deserto. O processo me fez ser melhor que antes. Hoje eu sou melhor que antes. 1 ano sem entrar ninguém na igreja. Quando eu olho para lá, Deus, Tu tinha propósito e fez de mim naquele tempo um verdadeiro adorador, porque adorar a Deus quando tem tudo é muito fácil, louvar a Deus quando tem tudo é fácil. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, adorador que adora quando não tem nada, adorador que adora quando não sabe como vai ser amanhã. O processo te aperfeiçoou. O processo fez de você hoje o que você é. Erga sua cabeça, levante sua cabeça e diga: eu sou melhor do que antes, porque o meu Deus me aperfeiçoou. Aleluia. Fique de pé.